Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Um crime cometido muitas vezes por pessoas próximas aos menores. Para se ter uma ideia, em 2020, 40% dos casos de violência sexual foram praticados por pai ou padrasto. O combate a esse crime é um dos assuntos do Jornal da Justiça de hoje. E vamos aos outros destaques. Confederação Nacional do Comércio entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra decreto presidencial que obriga postos de combustíveis a exibirem composição dos preços dos produtos. Procuradoria-Geral da República questiona no Supremo leis estaduais que regulamentam o imposto sobre doações e heranças provenientes do exterior. Cada estado tem legislação sobre o assunto, o que, segundo a Procuradoria-Geral, é inconstitucional. E ainda, ameaças de morte. Ministério Público Eleitoral pede a autoridades do Rio de Janeiro para que adotem medidas de proteção à vereadora Beni Brioli, do PSOL. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, enviou ao ministro Ricardo Lewandowski a ação em que a secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, pede para ter o direito de não se autoincriminar durante depoimento à CPI da Covid no Senado Federal. O interrogatório está marcado para quinta-feira. A ação foi entregue ao ministro Gilmar Mendes, que pediu a redistribuição. Ricardo Lewandowski é o relator da ação, em que Pazuello pede para ficar em silêncio. A Confederação Nacional do Comércio entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto presidencial que obriga os postos de combustíveis a exibirem a composição dos preços dos produtos. A norma foi anunciada pelo governo como um mecanismo para dar mais transparência e evitar aumentos abusivos. O decreto presidencial que obriga os postos de combustíveis a fixar painéis ou cartazes com informações do preço dos combustíveis está em vigor desde fevereiro. A norma obriga os comerciantes a informarem custos aproximados de produção e dos tributos de comercialização da gasolina, álcool e diesel. Mas, para a Confederação Nacional do Comércio, o decreto presidencial tornou obrigatório o que a Lei da Transparência Fiscal de 2012 diz que é facultativo, e isso seria inconstitucional. A Confederação alega que a norma gera grande custo aos donos de postos, porque estão tendo que adaptar todo o sistema de emissão de documentos fiscais com investimentos tecnológicos e aumento da burocracia. A Confederação pede ao STF que invalide o decreto presidencial e que seja considerada somente a Lei de Transparência Fiscal, que deixa a critério dos empresários divulgar ou não as informações de custos e tributos. O relator da ação direta de inconstitucionalidade é o ministro Luiz Roberto Barroso. E hoje tem sessão nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes da pauta de julgamentos com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. 5 processos podem ser chamados a julgamento na sessão da primeira turma do STF. A empresa Engevix recorre da decisão do ministro Marco Aurélio, que negou o pedido de liminar no mandado de segurança envolvendo decisão do TCU. O Tribunal de Contas determinou a retenção dos pagamentos da empresa em razão de irregularidades nas licitações e contratos das obras da usina termonuclear de Angra 3. Tudo isso para garantir o ressarcimento dos prejuízos. A Engevix pretende a liberação dos valores em razão do acordo de leniência firmado no contexto da Operação Lava Jato. Na pauta consta também o pedido de um condenado para anular o processo que resultou na condenação dele há mais de 15 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa afirma que as interceptações de dados telefônicos e telemáticos foram feitas de forma ilícita. De acordo com as investigações, ele era o proprietário de 30 mil comprimidos de êxtase que foram apreendidos no aeroporto Tancredo Neves, em Belo Horizonte.
Em outro caso, um homem acusado de integrar um grupo de extermínio em Petrópolis, no Rio de Janeiro, pede esclarecimentos da decisão que manteve a prisão preventiva dele. O processo está em segredo de justiça. A turma deve ainda apreciar recurso da companhia Air France, questionando decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a condenou a pagar 30 mil por danos morais pelo cancelamento de um voo internacional. As sessões podem ser acompanhadas pelo canal do STF no YouTube, a partir das 14h. O Ministério Público Federal Eleitoral pediu medidas urgentes de segurança para a vereadora de Niterói, Beni Brioli, do PSOL. A parlamentar precisou sair do país após receber ameaças de morte. Beni Brioli é a primeira vereadora trans eleita em Niterói. A decisão de tirá-la do país foi do PSOL, para mantê-la protegida após as ameaças de morte. Apesar de já ter sido incluída no Programa Estadual de Direitos Humanos, a parlamentar afirma que não se sente segura para retornar ao Brasil. O vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes, encaminhou o caso ao Ministério Público do Rio de Janeiro e à Polícia Civil do Estado. A vereadora relatou ter sido vítima de discurso de ódio com caráter racista, misógino e transfóbico. Beni Brioli denunciou o caso ao TSE, mas para o Ministério Público Eleitoral, em primeira análise, as ameaças não têm conexão direta com crimes eleitorais. Por isso, as investigações devem ser conduzidas pelos órgãos estaduais. E veja a seguir, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, fica a pergunta: como combater esse crime? A discussão sobre o assunto é em instantes no próximo bloco. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundada em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida em memória do caso Araceli, uma menina de 8 anos que foi violentada e assassinada 48 anos atrás. 18 de maio de 1973. Araceli Crespo tinha 8 anos quando foi sequestrada, drogada, violentada sexualmente e assassinada em Vitória, Espírito Santo. Em 2000, a lei que instituiu a data de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes entrou em vigor para alertar aos estados, familiares e sociedades sobre os abusos que crianças e jovens podem sofrer. Por isso, este mês é conhecido como Maio Laranja, um alerta para que instituições públicas e privadas promovam ações de proteção às vítimas de abuso e exploração sexual infantil. Crimes que são praticados, na maioria das vezes, por familiares ou pessoas próximas. De acordo com dados do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, em 2020, 40% dos casos de violência sexual contra criança ou adolescente foram praticados por pai ou padrasto. 62% dos agressores são homens entre 25 e 40 anos. E 46% das vítimas são meninas entre 12 e 17 anos de idade. Na semana passada, a Polícia Federal, com ordem da Justiça, cumpriu 2 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva em Umuarama, no Paraná, para coibir a prática de pornografia infantil. Na operação, os policiais apreenderam equipamentos usados na produção de vídeos e outros materiais. A Polícia Federal contou com a ajuda da Interpol, que apontaram casos de abuso infantil registrados e compartilhados na Deep Web. Durante as diligências, a participação dos peritos nas buscas permitiu a identificação de materiais armazenados no computador do investigado que continham imagens e vídeos com pornografia infantil, o que permitiu a prisão em flagrante do investigado
como incurso na prática do crime previsto no artigo 241b do Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena prevista de 1 a 4 anos. A repressão a esse tipo de crime se insere num contexto global, né, pelo qual o Brasil firmou tratados e convenções e outros instrumentos de direito público internacional, comprometendo-se a reprimir a pornografia infantil. Os crimes de produção, divulgação, compartilhamento de vídeos e imagens de pornografia infantil estão previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, com penas que chegam a 8 anos de reclusão. E hoje a Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia da Criança e do Adolescente, deflagrou a Operação Lotus. Considerada uma das maiores investigações contra a pedofilia, a polícia conseguiu chegar a uma rede de criminosos que trocava materiais pornográficos de crianças e adolescentes na internet. A operação está sendo realizada em 18 estados e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, pelo menos 5 pessoas já foram presas. A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente está ampliando e aperfeiçoando a rede de proteção às crianças e adolescentes. Nós estamos fortalecendo o sistema de garantia de direitos, principalmente os conselhos tutelares, equipando os conselhos, capacitando através da nossa INDICA, nossa Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e estamos lançando nesse 18 de maio também um amplo levantamento acerca das delegacias especializadas em crimes contra a criança e adolescente e as varas da infância também especializadas em todo o Brasil, para que toda a sociedade possa acompanhar de perto quais são os estados brasileiros que de fato estão investindo mais na proteção da infância. Para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com a advogada Marília Brambila, que antes de mais nada eu dou boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Justiça, primeira edição, para que possamos falar sobre esse importante assunto, doutora. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Cadu, boa tarde a toda a equipe. É sempre uma honra participar do programa do Jornal do Almoço. Bom, a visualização desse tipo de crime ela tem sido cada vez maior. E aí nós temos um problema que eu já transfiro na forma de pergunta para a doutora, que é o fato de que os números eles podem ter dois significados. Uma visibilidade maior de determinadas práticas, por outro lado, a ausência de mecanismos de combate. Como é que podemos falar em termos das leis que têm sido elaboradas? Falta muita coisa, houve avanços, como é que podemos analisar esse quadro? Cadu, realmente nós precisamos de muitas alterações ainda, mas estamos nesse caminho. Nós tivemos uma lei, a Lei 13.431 de 2017, que trouxe aí um avanço muito grande, que é o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais e outras violências. Nós temos aí o aperfeiçoamento, como vimos na própria reportagem, dos conselhos tutelares, os municípios, os estados e a própria União estão aí em unidades de esforços, junto com o Ministério da Mulher, né, e Cidadania, para que nós possamos identificar esse tipo de violência e enfrentá-la de frente, Cadu. Ela acontece dentro da nossa casa. Pois é, esse é um dos principais aspectos relacionados, um dos mais dramáticos, inclusive. Era comum antigamente, inclusive, se ouvir falar a respeito, assim como a violência doméstica, que isso fosse abafado. Em relação à violência contra a criança, isso, particularmente em caso de pai e padrasto, isso ainda acontece de maneira significativa? Há mais denúncias? Cadu, a gente tem uma lenda do boto, né, Cadu? Então, a gente tem essa perspectiva cultural de simular, de ocultar, como se fosse um defeito da família. E não é, nós precisamos proteger as nossas crianças. Nós precisamos, no menor indício, Cadu, até mesmo na escola, um vizinho que perceba que essa criança mudou de comportamento, que possa levar ao conhecimento das autoridades. Nós temos, Cadu, ações penais públicas incondicionadas, o Ministério Público vai denunciar esse abusador. Então, muito cuidado, a criança que mora ao nosso lado e dentro dessa nossa convivência social, nós precisamos cuidar das nossas crianças. Nós vimos agora na reportagem a referência ao caso Araceli, que inclusive o dia justamente é escolhido por conta desse caso. Foi uma situação bastante extrema, mas o abuso sexual de crianças e adolescentes, inclusive pelo pai e pelo padrasto, ele se dá não necessariamente dessa forma com uma violência física direta. O abuso sexual, ele tem uma variante que é importante ser identificada e que é caracterizado como abuso.
Sim, Cadu, nós temos o voyeurismo, né, onde não há toque nessa criança, mas há observação lasciva, que pode ser considerado, segundo o entendimento do STJ, inclusive estupro de vulnerável. Nós vimos, como vimos na reportagem, a pedofilia através de produção de vídeos, de material pornográfico infantil, que é crime. Nós temos aí várias operações em andamento no país, Cadu, mas nós, né, que temos filhos, que precisamos cuidar, precisamos ter muita atenção com os aparelhos eletrônicos, o tipo de site que essa criança frequenta, criar mecanismos de uma vigilância efetiva e o tempo todo. A gente não pode vacilar, Cadu. Doutora, muitas perguntas, há muitas questões relacionadas ao tema. Agora, infelizmente, nós temos essa possibilidade de fazer essa exposição para chamar a atenção sobre o assunto. Mas seja sempre bem-vinda para falarmos mais a respeito desse importante combate. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Cadu, eu que agradeço. E no próximo bloco, leis estaduais que regulamentam impostos sobre heranças e doações do exterior são alvo de ações. Nós voltamos já. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos com o Estado democrático de direito. A Procuradoria-Geral da República entrou com 24 ações no Supremo Tribunal Federal contra leis estaduais que regulamentam o imposto sobre doações e heranças provenientes do exterior. O Procurador-Geral Augusto Aras também questionou a demora do Congresso em aprovar lei com a regulamentação. Nas ações diretas de inconstitucionalidade, a Procuradoria-Geral da República afirma que a Constituição de 88 prevê a aprovação de lei complementar que regulamente a competência dos estados e do Distrito Federal para instituir e exigir o imposto sobre transferência por morte ou doação proveniente do exterior. No entanto, cada estado tem legislação sobre o assunto, o que, segundo a Procuradoria-Geral, é inconstitucional. Em outra ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o Procurador-Geral da República questiona a demora do Congresso em cumprir o que foi determinado pela Constituição Federal. Segundo Augusto Aras, o atraso de 32 anos na regulamentação do tema tem provocado prejuízos aos cofres públicos e à autonomia dos entes da Federação. Para detalhar o assunto, conversamos agora com o advogado tributarista Jaques Veloso, a quem eu agradeço e dou novamente as boas-vindas, sempre conosco também, para falar a respeito de assuntos relacionados a questões trabalhistas e, no caso, especificamente também, questão tributária. Doutor Jaques Veloso, boa tarde, antes de mais nada, obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Doutor Jaques, aqui temos uma situação curiosa, que é o fato de uma falta de regulamentação em termos de lei federal e estados que têm leis próprias em relação a essa questão da transmissão causa-mortes. Isso acaba gerando insegurança jurídica. Não é a primeira vez que nós temos esse problema no nosso país, né? Nós temos, como colocado na matéria, desde a edição da Constituição de 88, há uma determinação de que seja feita uma lei complementar para regular especificamente a incidência do imposto de doação e de causa-morte quando se tratar de doadores ou falecidos que detenham bens no exterior. A previsão disso é porque nós podemos ter um conflito entre os estados para fazer essa cobrança do imposto. Imagine que nós tenhamos um caso de um falecido que tem bens no exterior, podemos ter vários estados entendendo que o imposto é devido para aquele ente. Então, daí que vem a determinação na Constituição de que vem uma lei complementar dizendo claramente como vai funcionar essa tributação e dirimindo esses conflitos, possíveis conflitos entre os estados. E há mais de 30 anos essa previsão está lá e até hoje nada aconteceu. Uma situação muito específica com relação a isso é na hora de se fazer a declaração de imposto de renda. Uma pessoa, ela recebeu uma herança, às vezes de um imóvel, por exemplo, faz a venda do imóvel e passa justamente pelo pagamento desse imposto de transmissão causa-mortes. Na hora da declaração, tem lugar que se faz a declaração pelo valor venal ou então pelo valor de mercado. Isso causa mais confusão ainda.
É importante que as pessoas entendam que são duas normas distintas, tá? Uma coisa é o imposto causa-mortes, que vai incidir sobre a transmissão dos bens no inventário, outra coisa é o imposto de renda. Quando eu estou falando de imposto causa-mortes, geralmente a legislação dos estados prevê que eu devo pagar o imposto sobre o valor de mercado daquele bem. Então, eu tenho que pegar o valor atual dele e calcular o meu imposto sobre o valor atual. Isso não tem relação com o imposto de renda. O imposto de renda, ele me dá uma opção. Na legislação do imposto de renda, lá diz que eu posso optar por fazer a atualização ou não do bem no momento que eu faço o inventário. Se eu atualizar, eu tenho que pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Se eu não atualizar, eu transfiro pelo valor histórico e esse imposto de renda só seria devido numa venda futura que for feita pelo herdeiro. Gostaria de aprofundar um pouquinho isso, doutor. Na hora de fazer a declaração, qual critério que a pessoa pode adotar? Varia de estado para estado? Há uma ação rolando? Como é que ele fica? Veja, a maioria dos estados hoje, a questão do ITCM, você vai ter que analisar a legislação de estado a estado. A grande maioria dos estados, atualmente, exige que eu pague o imposto sobre o valor venal do bem. Eles têm uma tabela onde eles calculam já e atualizam esses valores e fazem essa fiscalização sobre esse valor. Vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho lá um apartamento. Esse apartamento, na declaração do imposto de renda do falecido, estava lá por 500 mil. Mas o valor de mercado hoje dele são 800 mil reais. O Estado vai me exigir o imposto causa-morte, a maioria deles, tá? Cada um tem uma regra, mas quase todos, vai me exigir o imposto causa-morte sobre os 800 mil reais. Isso é para imposto causa-mortes. Quando eu vou tratar da minha tributação com a Receita Federal me autoriza a usar o valor histórico, os 500 mil, ou o valor de 800. Ou seja, se eu chegar no meu inventário e falar assim, estou atualizando o valor desse imóvel para o valor de hoje, 800 mil reais, e vou fazer o meu inventário pelo valor de mercado dos bens. Perfeito, não tem nenhuma vedação legal que eu faça isso, mas eu tenho que calcular o imposto de renda sobre esse ganho de capital, sobre essa atualização que eu fiz sobre esse bem. Agora, com relação às ações que serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, muitas vezes há dúvidas sobre alterações, sobre qual procedimento a adotar. É melhor esperar qual será o posicionamento do Supremo? E ainda adianto uma outra pergunta. Talvez seja necessário também uma modulação de efeitos, por exemplo, justamente que há pessoas que podem até ter se enganado de boa fé na hora de fazer a declaração do imposto de renda? Especificamente no que se refere a essa questão dos bens do exterior, o Supremo julgou um caso, tem um leading case, que foi relativo à legislação de São Paulo, e ele fixou em repercussão geral que não há a incidência do imposto enquanto não houver a lei complementar. E nesse julgamento, o Supremo modulou os efeitos desse julgamento. Ele colocou que esse julgamento só valeria para os fatos geradores que ocorressem após o julgamento, ressalvando as ações que já estivessem em tramitação. Essas vão ocorrer e os resultados serão efetivos para os contribuintes que questionaram. Isso deve acontecer em todas essas ADIs, provavelmente, porque provavelmente todas serão julgadas procedentes, ou seja, toda a legislação dos estados será julgada inconstitucional enquanto não houver lei complementar, e acredito que da mesma forma que ocorreu no estado de São Paulo, haverá a modulação dos efeitos. Agora, isso deixa um recado claro ao Congresso que ele exerça a sua função e o quanto antes faça essa lei complementar. É a segunda lei complementar que o Supremo indica ao Congresso que faça sob pena de nulidade das cobranças tributárias que estão sendo feitas. Há pouco tempo atrás, nós tivemos o mesmo resultado numa tributação relativa ao ICMS, ou seja, ou o Congresso assume protagonismo e faz as normas que deve fazer, e aí os estados devem trabalhar nisso, afinal de contas tem lá os senados, né, seus representantes, porque senão, efetivamente, o prejuízo para os cofres públicos será grande. Vamos acompanhar, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Jornal da Justiça. Uma boa tarde. Agradeço. Um grande abraço. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau.